Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Aleluia. Graça e paz, igreja. Que o Senhor continue convosco. Amém? Um grande privilégio. Deixa eu tirar essa. É um grande privilégio de, mais uma vez, estar aqui. E dizer que, assim como vocês, nós estamos vendo ultimamente os fatos, os acontecimentos, né? Temos acompanhado tantas coisas que têm sido divulgado por aí, das notícias com relação ao mundo, com relação aos sinais. E eu não tenho essa dúvida que Jesus vai voltar logo. Né? Alguém tem dúvida que Jesus não vai voltar? Jesus vai voltar. Eu creio que essa vinda de Jesus é muito breve. Nós temos vistos grandes sinais aí que a própria... Presta atenção nas coisas acontecendo. Presta atenção nos rumores, presta atenção nas crises, presta atenção na situação. E uma notícia que, às vezes, você não se apercebeu, é que se você crê que Cristo está voltando, que Ele... Só que antes dele vir, o que vai acontecer? A igreja tem que estar preparada. Não é isso? A igreja tem que estar preparada. Mas preparada de que jeito? Bonitinho, como é que é? Uma roupinha legal, roupinha nova, é essa a preparação? A preparação é espiritual, né? A noiva de Cristo tem que estar o quê? Ataviada. Ela tem que estar preparada. Preparada de que maneira? Fortalecida espiritualmente. E aqueles que acham que a coisa está meio estranha, que a situação está meio difícil, eu gostaria que você refletisse algo e tomasse consciência disso nesta noite. Se Jesus está... Se ele... Vamos pensar aqui comigo. Desse mundo. O inimigo, o diabo. Agora, está sabendo? O espiritual, ele percebeu desta proximidade de Cristo? Como você acha que ele está? Contente? Enfurecido, não é isso? Então, você acha que as coisas vão ficar melhor ou vão ficar pior? Vamos pensar espiritualmente, porque as coisas materialmente a gente dá um jeito, não é isso? A gente se vira, né? Não deu, você economiza aqui, tira dali, 9 fora e dá-se um jeito, né? Aperta aqui, acerta ali, isso nós estamos falando materialmente falando. Então, a economia no mundo, essa pandemia criou um grave transtorno para a economia do país, a economia mundial, não vamos deixar para isso. Nós estamos aqui tratando de coisas espirituais nessa noite. Então, você acha que a perseguição, você acha que a opressão, você acha que as armadilhas do inimigo, que ele vai abaixar a guarda? Você está muito enganado. Mais do que nunca, nós temos o quê? Que vigiar. Tem que prestar atenção. Porque o diabo já está o quê? Já foi julgado, não foi? Está condenado.
Então, com ele não tem mais recurso. Não tem mais acordo. Então, o que ele quer fazer? Qual a intenção dele? Neste restinho de tempo, o que ele faz? Ele fazia um estrago maior que os que estão aí. Sabe aquele crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo, entendeu? Crente domingueiro. Pois é. As armadilhas dele cada vez vai ser, e o ataque dele cada vez vai ser pior. Então, nós temos que, nesse último tempo, né, entender as passagens, entender a revelação da Bíblia, o que ela nos traz, o que ela nos mostra, e a gente tem que ver isso aí, falar, opa, pera um pouquinho, é por aí mesmo. Parábola das 10 virgens, quem conhece? Todo mundo conhece, não conhece? Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. O que é nécia? Nécia é aqui mesmo. Quem é nécio? Que bobo, tonto. Boba. Aí que põe a palavra nécia. Que aguardava o noivo. Mas espera um pouquinho, vamos entender uma coisa. Mas o noivo ia casar com 10? O noivo casa com quem? Com uma. Estas virgens que estavam lá, elas iam ajudar a noiva de Cristo. Porque na preparação das núpcias, né, eram as virgens que ajudavam no banho, no trocar, é isso, aquilo, tudo. Então, tem muita gente que, às vezes, pega essa pregação de uma maneira diferente. De uma maneira, mas tem que prestar atenção. O noivo casa com uma só, ele não vai casar com 10, não precisa de 10. Mas, para você fazer parte do casamento, das bodas, você tem que estar preparado. Para você, na hora que a gente tem que entender como é o casamento judeu, como é o casamento. Quando o noivo vem, ele vê a festa, ele já vem com a festa pronta, ele faz o noivado e quando vem para as núpcias, tá tudo pronto. Só precisa mesmo é a noiva, tá arrumada, ataviada. Então, se você quiser participar deste momento de encontro do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja, se você quiser fazer parte desse evento, você tem que estar cheia do Espírito Santo. Porque das 10 não tinha 5 que não tinham azeite, 5 estavam preparadas. Então, se você quiser participar das bodas, se você quiser participar desse evento, você tem que estar o quê? Preparado. Você tem que estar o quê? Cheio do Espírito Santo. O que você tem que buscar nesses últimos tempos, para se fortalecer, e você estando cheio do Espírito Santo, é cheio de quê? De poder e autoridade. Porque o Espírito Santo foi derramado para dar para a igreja, porque é este poder e esta autoridade que está sobre você, que vai te dar o quê? A vitória. Cristo, ele vem quando o quê? Quando a igreja colocar debaixo dos pés quem? O inimigo, Satanás. Mas como que você vai querer colocar Satanás? Como que você vai poder vencê-los se você não tem poder e não tem autoridade? Com que poder fazer isso?
Com que autoridade você vai poder fazer isso? Como que você vai resgatar uma vida da depressão? Como você vai resgatar uma pessoa que está aí, cometida aí por um espírito de morte, de suicídio? Situação de trevas. Porque onde há luz, as trevas faz o quê? Se dissipa, não é manifesta. Não é isso? Onde há luz, as trevas se desfazem. Então você tem que estar revestido desse poder, dessa autoridade. E como é que você consegue isso? Você caminhando e tendo intimidade com Cristo. Porque aqueles que, tem gente que é seguidor, né? Seguidor de Jesus. Você pega aí, né? Pega aí no Instagram, você vai lá, às vezes tem 1000 seguidores. O que é seguidor? Aquele cara que passou lá, deu uma olhadinha na página, legal, ele é seguidor. Apertou lá só para seguir, só para dar uma xeretada, para saber do que rolava lá, do que está sabendo. Isso é seguidor do Facebook, do Instagram, que é seguidor que não tem compromisso nenhum. Seguidor é aquilo que Jesus falava: você quer ser meu seguidor? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Você quer ser meu seguidor? Você vai, né, contrariar seu pai, sua mãe, e aí, meu, sabe o que quer dizer isso? Eu sou exclusivo. Eu sou único. Se você quer ser meu seguidor, você tem que se doar. Você tem que ser completo. Você tem que ser fiel a mim. Aqueles que tiveram a oportunidade de andarem com Jesus na intimidade, passaram pelos melhores momentos com Jesus. Viram as coisas mais maravilhosas com Jesus. Quer um pequeno exemplozinho? Eu acho que uma das coisas mais tremendas que Jesus fez. Um dia ele chegou e falou: ô Pedrão, chega aqui. Ô Tiago, vem cá. Ô João, vem cá. Chega aí. Onde você vai? Vamos aí. Vamos junto. Aí Jesus subiu no alto do monte e chegou lá, sabe o que ele fez? Transfigurou. Sabe o que ele fez? Mostrou para ele algo que ninguém tinha visto, o reino. O poder do reino no mundo espiritual. Porque hoje para nós é fácil, né? Muitos de nós temos dons, muitos de nós temos dom de visão, né? E outros dons que Deus nos dá. Então, muito de nós já vê o manifestar de Deus. Mas naquele tempo ainda não tinha rolado isso. Aí chega Jesus, se transfigura, e a glória e a resplandecência de Deus brilhou, e o seu rosto brilhava, as suas vestes, e aí eles viram a lei, viram a presença de Deus, a atmosfera. Um momento tremendo. Só quem vê essas coisas, só quem tem esse privilégio, é quem tem intimidade.
São aqueles que andam. Aqueles que têm o coração aberto. Mesmo assim, ali, né, a humanidade, o humanismo, aí entra o homem. Deus mostra a sua glória, Deus manifesta o seu poder, Deus alarga as estacas do nosso entendimento espiritual. Não é enxergar mais longe, Deus abre a nossa mente. Todas as barreiras, ele tira todas as estacas para você contemplar algo que é tremendo. Algo que você vai contemplar só com a volta de Cristo. E às vezes Ele te dá o privilégio. Jesus, quando ressuscitou Tablita, filha de Jairo, e ele chegou e todo mundo conhece essa passagem, e ele indo para casa, aí encontrou com a mulher do fluxo de sangue, aconteceu tudo aquilo, e aí ele resolveu aquela situação, e quando chegou lá, falou, ela está morta. Um monte de gente. Sai todo mundo. Aí de novo o que ele fez? Padrão, vem cá, tio. Só para os íntimos. Só para quem é. Só para quem anda junto. Vai poder contemplar as maravilhas de Deus. As coisas que Deus ainda tem para fazer nas nossas vidas. E é neste poder e nesta autoridade que Ele espera encontrar a igreja. Ele não te chamou pelos teus lindos olhos azuis. Ele te chamou pelo nome, porque todos os teus dias já estavam escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia existência. Se Ele te chamou é porque Ele tem um plano. Se Ele te chamou é porque Ele ainda tem um propósito na tua vida. Andando em círculos. Às vezes você ainda não descobriu o propósito de Deus na tua vida, mas Ele tem um propósito na tua vida. Ele não te tirou da onde você estava para te deixar ir para você. Ele tirou você da onde você estava, da escravidão do prometido, para te dar uma esperança, para te entregar uma promessa. E aí? Mas por que eu estou no deserto? Quem fica na prova porque repete. Sim ou não? Quem já estudou aqui? Todo mundo já estudou aqui. Não é isso? Ah lá, estava no primeiro ano. Fazia a prova, passou na prova, não passou? Passa de ano. Sobe mais um degrau. Aí nesse degrau, as provas são diferentes. E aí você tudo, mas aí chega, no final tem a prova, você passa na prova, o que acontece? Você vai para frente, vai para outro nível. Mas está cheio de crente. Que você pergunta, irmão, como é que está? Estou na prova. Misericórdia. Estou na prova. Que prova, meu filho?
Não vai passar, não vai tirar nota, vai passar nessa prova, não? Não vai estudar o seu problema para ver o que está acontecendo? É para nos forjar, para nos fazer ter uma outra visão, enxergar as coisas de uma outra maneira. De vez em quando Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca no deserto. O deserto é uma passagem. Quando Deus te coloca no deserto, Ele está querendo te mostrar algo para você. Para cada um Ele mostra uma coisa, mas para todos Ele mostra uma coisa em comum. Porque quando você está no deserto, meu amigo, você olha para frente, você só vê areia. Você olha para a direita, você só vê areia. Você olha para a esquerda, é areia. Quando você olha para trás, é só areia. Você olha para baixo, é só areia. É tudo a mesma coisa. Mas quando você olha para o alto, você vê Cristo. Quando você olha para o alto, que você olha para Deus, para o autor e consumador da sua fé, você vê que a única coisa que muda no deserto é quando você olha para o alto, para cima. De dia é o sol da justiça, de noite você vai ver as estrelas, as promessas, aquilo do qual você faz parte. É a promessa que foi dada a Abraão, olha, farei de ti, ó, uma numerosa nação aí, ó. Nós somos filhos desta promessa que Deus fez para Abraão. Então, quando Deus te coloca no deserto, primeiro, olha só para Ele, não olha para o problema e para a circunstância. Não olhe para Faraó, não olhe para o bezerro. Olha para aquilo que Deus, qual é o propósito, porque a palavra de Deus fala que Deus tem um propósito para todas as coisas. Ficou estreito, conversa com Deus. Deus, o Senhor me tira na zona de conforto, porque o que Ele quer ver em você é a prosperidade. Você foi enxertado na videira que é Cristo Jesus. Sim ou não? Você era ali. Mas num dado momento você foi enxertado na videira verdadeira que é Cristo. E você, a partir desse momento, essa videira que é o Espírito Santo. E de repente começou em você uma mudança. Algo começou a se transformar dentro de você, de dentro para fora. E de repente, sabe, este galho seco, aquilo que você era, o feinho, começou ali a brotar, começou algo diferente, começou a crescer. E começou, de repente, você foi um ramo, e aí aquilo ali, ramo é um negocinho, né, pequenininho, né? E você continua crescendo, crescendo. Daqui a pouco, você não é mais ramo, você é o quê? É galho. Quando você olha para uma árvore, os galhos são todos iguais. Já você tem a identidade de Cristo.
E quando você já está parecido com a identidade de Cristo, você começa a dar o quê? Você foi chamado, arrancado, foi enxertado para você dar fruto. Porque aquele que não dá fruto, o agricultor vem e... Pois é. E nesse último tempo, nós temos que nos preparar, nós temos que preparar para a vinda de Cristo. Primeiro, nós precisamos dar fruto. Nós temos que dar abrigo, conforto e descanso para aqueles que vêm e se procuram um abrigo debaixo. Sem forças. Eu te convido para você que nesta noite você de repente tenha um despertar. Uma virgem, no sentido, mas se você não tiver que o noivo for existe um jeito de você não ficar de fora. Você não dormir no ponto. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que que te desperta para andar em autoridade. E eu te convido nesta noite para que você venha andar no poder você foi escolhido. Você foi chamado. Você foi ungido. Você foi agraciado. Aí, de repente, não estou dizendo que seja alguém que está nos assistindo, que está lá em casa, conforto, mas numa zona de conforto, não estou dizendo que Atos, lá no capítulo 4, ele fala que Pedro e João foram presos. Se você ler no capítulo anterior, em Atos 3, eles estavam indo lá no... E quando eles estavam chegando no templo, tinha lá uma pessoa que ele era um paralítico e que colocavam ele na porta do templo. Você sabe quantos anos tinha essa pessoa? E fala que ele era paralítico desde nascença. Sabe quantos anos ele tinha? Mas essa situação
E aí chegando, vinha vindo Pedro, João. Tinha acabado de acontecer o quê? Você pega um capítulo anterior. Pentecostes. Cheio do poder de Deus. Glória a Deus. Cheio da unção. Foram ali transbordando. Uma multidão aceitou Jesus. As coisas acontecendo, milagre, poder de Deus se manifestando. Derramado o Espírito Santo. A igreja nascia. E aí está indo Pedro, né? Imagina os dois lá. Pedrão, tá Deus. Indo lá e vamos lá. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E eu acredito que eles estavam entrando no templo para adorar. Baruch Rabá, Bichento, cheio da unção, cheio da unção, cheio do poder de Deus. E andarabachei e cantarabás. Com aquele jovem na situação, pedindo uma moeda, pedindo o material. Cheio da unção. E quando aquele falou assim, olha aqui para mim, porque você não está dentro de mim. Olha aqui nos meus olhos. Olha para eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho em mim é o poder que está sobre a minha vida. Presenciei. Oh Deus, levanta. Imediatamente ele saltou. E ele contempla. Eles entraram no templo, ele glorificando a Deus e prenderam Pedro e João e Atos 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, e eles, o povo, ressurreição, colhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram.
Com que poder? Ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio de medo? Cheio do quê? Cheio do Espírito Santo, lhes disse: se dirigiu às autoridades e ao povo e aos... E aí vocês leem. E lá no 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo... E ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia estado eles com Jesus. Você quer andar? Anda com quem te chamou. Anda com quem se entregou, pagou um alto preço pela tua vida. Pare de andar atrás de mimimi, pare de andar atrás de olhar as coisas. Pare de ficar discutindo se você vai tomar queira tomar vergonha e tomar uma decisão de querer ser cheio do Espírito Santo. Crente pão com manteiga, sabe? Aquele crente que passa o dia inteiro vendo, perde tanto tempo, aí chega de noite, quando põe a cabeça no travesseiro, que dá aquela despreguiçada, dá aquela relaxada, e fala: oh Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado porque o Senhor me livrou, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha avó, pelo meu irmãozinho, pela minha irmãzinha. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado porque o Senhor tem uma porta. E obrigado a Deus porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é seu Deus amoroso e eu te amo. Amém, em nome de Jesus. Quer andar cheio do Espírito Santo assim? Você quer andar cheio do poder? Você quer enxergar o mundo espiritual? Você quer ter autoridade sobre os espíritos? Você quer ter autoridade? Nossa transformação. Se você não foi curado, não foi, você não teve fé. Se você tem espada de guerra, saca a sua espada e usa. Um nivetinho daqueles assim. O mais pior que pode acontecer, você com você ainda. Aí segura a onda. Agora, se você tem autoridade, você dá uma ordem. Inferno recua. Inferno recua.
Espírito de morte, eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus. E cantarabachei, rabás te proyandarabás, xanabacantarabachei andarabás, xalabás te proyandarabás, e cantarabás, ai, este manhã de cantarabás. Deus tem poder. Quando Cristo pagou um alto preço, Ele falou, eu preciso ir, mas eu vou deixar entre vocês o Espírito Santo, o Consolador. Cheio do poder. Uriandarabás. Ura cantarabarabachei andarabaste proyanderebás. Está para cantar labaxeria andarabás. Se você quiser, você vai ser nesta noite, aí na sua casa, você vai ser cheia do poder de Deus. Uri cantarabaxeria andalabás. Oh Deus, Tu és. Eu vou te explicar algo nesta noite. Oh, Deus. Você sabe qual é o verdadeiro significado disso daqui? De cear do pão e do vinho? Oh, Deus, esse poder. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia lá em... A gente já está terminando, porque quem dirige é o Espírito Santo. Por muito tempo eu esperei esse momento, mas Deus me deu a oportunidade nesta noite. Deus me deu uma oportunidade nesta noite. Eita Deus. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis 13, 14. Fala de uma figura de um homem chamado o quê? Carolzinha está afiada, a espada. Glória a Deus. Cara. As pessoas podem olhar para você, cara. Olham para o seu tamanho. Pode não te dar nada. Muitos olham para você e meneiam a cabeça. Mas se eles pudessem ver o que Deus me mostrou a teu respeito, no reino espiritual, as pessoas te veem você desse jeito, mas não é desta maneira que Deus te vê. E não é desta maneira que o mundo espiritual e o inimigo te vê.
O diabo, quando te vê, ele corre. Pelo tamanho e a grandiosidade do amor e o que Deus tem para a tua vida. Deus. Melquisedeque era um sacerdote. Não era uma figura, era um sacerdote. De Salém. Sacerdote de Jerusalém. Salém vem de Jerusalém. Que é a plenitude. E Abraão tinha acabado de vir de salvar. Deus nunca vai te deixar, Deus sempre vai te levar alguém para te resgatar. Deus sempre vai enviar alguém na pior situação, não importa o lugar que você esteja. Sempre tem alguém que vai te levar. Deus sempre vai. E Abraão vinha vindo. E tem muita gente que eu já vi ministrar e falar que foi Abraão que veio, que encontrou com Melquisedeque, e Abraão que ceiou com Melquisedeque. Presta atenção. A gente tem que ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, entender o significado daquilo, das coisas que estão acontecendo. Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe o quê? Pão e vinho. O que tem diante de vocês? Pão e vinho. Do Deus Altíssimo. Ele era sacerdote. A palavra de Deus era pregada por uma ordem sacerdotal, do qual Melquisedeque era um sacerdote. A Torá, que estava no jardim, que era a lei, continuou. Não vamos entrar para atender ao que está acontecendo aqui. Abençoou Melquisedeque. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele ministrando sobre a vida de Abraão, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus das tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então nós não estamos falando de lei, não estamos falando, esse dízimo foi dado, não vamos entrar nisso. De Adão, o homem caído, não é isso? Foi uma geração que, um ciclo, de Adão até Abraão. De Adão até Abraão, a história da humanidade era a história o quê? Do homem caído, né? De Adão que caiu, e foi uma geração toda que foi decorrente do quê? Do homem caído. Mas aí chega Deus e levanta um outro homem. Para frente, nós temos uma outra geração
Que geração que é? A geração da promessa. Sim ou não? De Adão até Abraão, era do homem caído. Aí Deus levanta um homem e faz com ele o quê? Uma promessa, uma aliança. E fala para ele o quê? Olha, da tua herança. Não é isso? Da tua descendência. Ó, abençoarei, povoarei a terra. Aí todas aquelas promessas que veio de, né? De Abraão, que veio de Isaac, que veio de Jacó. Somos o quê? A nossa geração. Filhos da promessa. E aí, que ato que foi esse que Melquisedeque fez com Abraão? Foi a ceia? Não. O judeu, a cultura deles, quando eles fazem um ato cerimonial, kitush, eles fazem esse ato e celebram com pão e com vinho. O que ele fez? Abraão, até aqui, eu era o sacerdote e era guardião da palavra. Eu trazia a palavra e levava. A partir de agora, Abraão, Deus está levantando uma nova geração. Uma geração desta promessa que Deus te deu. Uma nova terra, um novo povo. Um herdeiro, aquele que vai neste ato, Deus celebrar o pão e o vinho. Eu estou passando para você o que é? Poder, autoridade sobre uma geração. Amém? Amém. Fácil. Fácil de entender. Entenderam que foi o sacerdote que veio, ele que trouxe o pão e o vinho. E aí, Abraão entendeu. E o que ele fez? Ele edificou um altar de adoração. Deu. Na Bíblia acontece um negócio, matava um cordeiro, fazia isso, fazia ali um altar. Então, toda aliança, todo cerimonial, tudo que acontece é Deus de memorial. Porque quando você faz isso, sabe o que você faz? Você estabelece no mundo espiritual um marco espiritual. Estabelece um memorial eterno. Melquisedeque tinha relacionamento com o Altíssimo. E ele entendia, e ele fez isso. Estabeleceu um memorial e falou assim, ó, daqui até aqui eu trouxe. Não, a promessa, não é minha, a promessa agora é contigo. Foi ele que te tirou lá de Padarã, ele que te tirou de lá, te botou na tenda, te chamou, mostrou, ele falou contigo. A terra prometida é tua. Essa herança bendita é tua. Vai suscitar da tua descendência. Então aqui, ó. Vai nessa força, nesta autoridade. Amém? E aí todo mundo vai, leu a Bíblia já, todo mundo já leu a Bíblia, para lá, para cá, para lá, para cá. Vou aproveitar a pregação e já encerrando, nós vamos participar da ceia. Eu queria que você entendesse o que nós vamos fazer nesta noite. Eu gostaria que você entendesse o que Jesus fez. Quem quiser abrir lá em 1 Coríntios, abre, tem algumas passagens aí que
Aí Jesus, quando chegou em Jerusalém, Jesus estava indo, né, chegando, ele mandou o discípulo na frente preparar o quê? A ceia, não é isso? Só que ceia, a gente traduzir isso, a gente tem que ver a palavra original no hebraico. O mais parecido com isso, quando foi traduzido do grego, ficou ceia. E que ceia é comer, né? Ceia, peru, como é que é? Lombo com abacaxi, farofa, não é isso? Aquelas, né? Isso é ceia. Essa é a ceia. Ceia de Natal. Que é a tradução. Então tem muita gente que confunde. É uma ceia, é um jantar, é uma comida. Então ele mandou lá, vai lá preparar, porque nós vamos cear e tudo mais. Né? Então preparou lá o cordeiro, preparou não sei mais o que lá, tanto que tinha, toda a coisa lá. O jantar, comer. Comer. E quando você vai ver lá em Coríntios também, 1 Coríntios, né? Você vê que Paulo antes dá uma bronca, né, meu? Meu, que bagunça é essa? Meu, faz a ceia para ter comunhão, aí chega uns antes, uns depois, aí quando os outros que chegam depois já comer, não tem mais nada para cear, porque, meu, não é isso ou não? Ele estava chamando aqui que atenção. Da ceia, da comida. Mas aí ele introduz o ato de Jesus que o judeu faz antes da ceia, que é o cerimonial. E aí que é interessante. Isso. É 11. Vamos lá. Primeira Coríntios 11, 23. Tem lá em Mateus, tem em Lucas. Mas vamos entender o que aconteceu. O que acontece? Jesus prepara a ceia. Só que na hora que estava todo mundo reunido, o que Jesus faz? Esse ato cerimonial que o judeu faz antes da ceia, antes da culminância. O kiddush. Ele pega o pão, e eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e distribuiu, e disse: isso é meu corpo, que é dado por fazer isso. Vem cá, quem que pegou o pão? Quem que pegou o pão? Jesus. Ele pegou o pão e fez o quê? Partiu e deu graça. E o que ele falou? Esse é o quê? Ele não estava vivo? Não é ele que estava fazendo ali aquele ato kiddush. Mas se ele estava vivo, como é que ele falou isso? Este é o meu corpo, que é partido. E aí depois ele pegou o cálice e fez o quê? Está no... Olha lá. O testamento do meu, a nova aliança. Ele tinha derramado sangue. E aí, gente? E aí?
ficou cri, 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 cri. Sabe o que ele estava fazendo? A gente tem que entender o que a cultura diz. A gente entende. Pega isso e abrasileirar, entendeu? Não tem coisas que a gente não tem que fazer sentido. Por isso que a gente tem que voltar à origem, pensar com a cabeça, ver com a cultura de quem fez. Sabe o que Jesus está fazendo? Mesma coisa que Melquisedeque fez. Ele, o que ele faz? E eu dou a quem ele tinha escolhido. Jesus, naquela noite, ele ia ser traído, ia ser preso, no dia seguinte ele ia ser o quê? Crucificado e morto. Se ele não fizesse isso em vida, como é que ele ia transferir o poder e a autoridade? Ele tem o poder e a autoridade, ele faz do jeito. Tem certos princípios que a gente tem que obedecer. Jesus se submeteu a João Batista e se batizou. Era um princípio. João Batista, eis aqui aquele que não sou digno meu. Deixa disso, João Batista. Deixa de. Batiza aí, vamos tocar. Você está entendendo? Transposição e transferência de autoridade e poder. Se Jesus, ele ia ser crucificado, cordeiro, ia derramar o seu sangue, para que todos nós tivéssemos o quê? A marca do Espírito Santo, do Cordeiro, do sangue. Mas para que aqueles que ficassem tivessem o poder e a autoridade, para andar no poder e na autoridade, e receber do Espírito Santo, e ter toda essa... Então, no mundo espiritual existe uma hierarquia. Amém? Tá todo mundo acompanhando aqui? Então Jesus tinha que fazer isso em vida, transferir o poder e a autoridade para que geração? Uma geração da vinda dele, da segunda vinda. Amém? Eis que vos dou autoridade. O quê? Sobre todo. Como é que ele ia transferir esse poder, essa autoridade? Através do ato que o judeu faz, esse cerimonial que o judeu faz. E aí ele fala, aí vocês fazem isso em memória de mim, do quê? De tudo isso que aconteceu, do meu reino. Vai se examinar a si mesmo para ver se é do corpo, se você faz parte dessas coisas. Então, vamos nessa linha. Poder e autoridade. Então ele transferiu em vida poder e autoridade para a igreja ali. Para os 12. De falar em nome de Jesus. Por quê? Porque ele deu esse poder e essa autoridade. Através do quê? Da ceia. Então, como ele sabia de tudo? Todas as vezes, E sabeis que vocês vão ter poder e vão ter autoridade em meu nome. Está comigo? Está inserido comigo? Está no corpo? Então, meu amigo, para frente. Glória a Deus. Então, eu queria convidar vocês a ficarem em pé. Pastor Orlando. Pastora, vem até aqui na frente para ajudar.